Queria começar essa mensagem perguntando para você nessa manhã o seguinte: de você pode sair alguma coisa boa? Sim ou não? Depende, a Cris já falou, depende. Vou até tomar água para vocês pensarem um pouquinho. Tá boa essa água. De vocês pode sair alguma coisa boa? Então vamos estudar um pouquinho esse trecho de João 1,46. Se você puder deixar a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns trechos aqui. Quando Natanael pergunta isso para Filipe, se você ler alguns versículos antes, você vai ver que Jesus estava escolhendo seus discípulos e Filipe fala, vem ver o Messias. E Natanael fala, o Messias de Nazaré? De lá pode vir alguma coisa boa? Por quê? Porque Nazaré era considerada, ela não era considerada. Nem os historiadores judeus citaram a cidade de Nazaré como uma cidade que poderia prover alguma coisa boa no Antigo Testamento. Então, ela era desprezada, ela tinha um modelo de julgamento não incomum. Julgavam aquela cidade, não gostavam muito daquela população, por causa de mistura de culturas. Então, eles achavam que daquele lugar não poderia sair alguma coisa boa. Se você ler outros evangelhos, você vai ver que Jesus foi rejeitado justamente naquela cidade de Nazaré. Então, Nazaré era uma cidade pequena, desprezada e sem relevância. O caráter de Nazaré era ruim. E ali existia um preconceito contra aquela cidade. E Natanael fala, pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Você está falando que o Messias vai sair daquele lugar? De um lugar que não tem relevância, de um lugar que não é bonito, de um lugar que tem uma reputação ruim. E Natanael falou, e Filipe falou que vem e vê. Então eu queria dizer para vocês nesta manhã que existem batalhas e lugares improváveis que Deus não precisa da opinião de ninguém para realizar a sua obra redentora, a sua obra de salvação. Deus escolheu aquele lugar. Então a primeira batalha aqui era a batalha do rótulo. As batalhas que às vezes a gente tem que vencer na vida, com decisões firmes, são as batalhas dos rótulos que colocam em nós. Definições que colocam em nós, que nos faz nos sentirmos improváveis para realizar um lugar que é improvável, um coração que é improvável, uma vida que é improvável. Eu quero dizer para você que não existe para Deus pessoas que não sejam restauráveis. Todos são restauráveis para Deus. Todos, sem exceção. Não existe pecado que confessado não é perdoado e que não haja restauração. Então a primeira batalha aqui era a batalha do rótulo que Nazaré tinha. Olha como Deus é demais. Ele não poderia escolher Roma, ele não podia escolher Jerusalém, o centro, não. Ele escolheu um lugar que não tinha relevância. Às vezes você está em um lugar que não tem relevância, que é para os seus olhos, é improvável que saia algum fruto dali. É ali que Deus trabalha. É ali que Deus coloca a sua mão. E é ali que Deus escolheu aquele lugar que era julgado, desprezado. Foi o lugar que o Deus escolheu para que o Salvador nascesse. Para que a obra redentora de Jesus começasse ali. Então, a batalha qual é? O que disseram sobre você? Qual que é o ataque? É o desprezo, é a invisibilidade. Alguém já ouviu aqui, alguém falar assim para você, não, você não pode ficar aqui porque você tem antecedente?
Você não se sente improvável para no futuro fazer qualquer coisa? Mas eu quero dizer que você não tem antecedente, porque o teu passado já está limpo pelo sangue de Jesus, e o Senhor pode fazer qualquer coisa através da sua vida. Então a batalha de Nazaré era rótulo, desprezo, invisibilidade, e a vitória que Deus escolheu aquela terra para que o Salvador vivesse na sua infância e na sua adolescência. E é assim conosco. Não importa o rótulo que deram para você, não importa a invisibilidade, o desprezo, Deus ama trabalhar com coisas que estão quebradas, porque Ele restaura e faz tudo novo. Deus escolhe lugares improváveis, pessoas improváveis, e Ele permite batalhas para revelar decisões que mudam destinos. Aquela cidade seria o palco da mudança do destino da humanidade. E aí o que ele faz? E qual que é o significado de Nazaré, da palavra? Consagrar-se a Deus. Simboliza um renovo, uma esperança. Como Deus poderia escolher um lugar tão desprezível para fazer daquele lugar um símbolo de renovo e de esperança? Pessoal do som, se por acaso minha voz estiver tridente aí, como é? Ardente, desse jeito aí, dá uma baixadinha porque eu me empolgo. Aí já viu, né? Aí ninguém aguenta, tá? Então Nazaré significava consagrar-se a Deus, simbolizava renovo, esperança. Então Deus escolheu um lugar ruim, desprezível, para mostrar que Ele não precisa da opinião de ninguém. Ele faz o que Ele tem que fazer, e o plano dele era usar aquele lugar desprezível, aquela terra sem valor, para trazer renovo e esperança. Se você acha que o solo do teu coração nesta manhã está sem valor, está sendo desprezável, Deus traz renovo e esperança. Ele escolheu o teu coração para habitar, Ele escolheu a tua vida para habitar nela. Aleluia por isso. Então Jesus veio de um lugar desacreditado. Pensaram nisso já? Ele veio de um lugar desacreditado. As pessoas já tinham um julgamento pronto daquele lugar. Às vezes as pessoas têm um julgamento pronto de você. Mas a decisão aqui, a batalha decisiva é: não importa o rótulo, importa que Deus escolheu você. Deus aceitou você. Deus restaurou você. Deus cuidou de você. Deus abençoou você. Deus curou você. Deus salvou você por meio de Jesus. E aí, nesse lugar desacreditado, ele encontra outra coisa improvável. Na verdade, não uma cidade, mas uma pessoa. Quem que era essa pessoa? Maria, judia, né? Uma jovem anônima, improvável, vivia em Nazaré, era noiva de José, que era um carpinteiro, e ele era da linhagem de Davi. E aí a gente vai lá, quem pode abrir para mim, em Lucas 1, 26, 38, para a gente dar uma olhadinha, que coisa linda que Deus faz, né? Lucas, deixa eu ver aqui. Jesus, esqueci. Cadê? Me perdi aqui, peraí. Vamos lá no 1 de novo. Vocês lembram o que eu falei? Gente, vocês viram que eu estou velha, né? Ah, tá aqui, ó. Lucas 1, 26, 38. Vamos lá. Olha que lindo o que Deus faz. Lucas 1. O que eu falei, Cris? Vamos lá. No 6º mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Quem mandou o anjo lá? Aonde? Na cidade que era desacreditada. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Você já pensou ver um anjo, gente? A gente sai correndo. Vocês pensam que não? A gente sai correndo. A gente não está preparado para ver anjo, não. É coisa muito sobrenatural. Só você fala, Senhor Jesus, e ó. E ela perturbou-se, falou, que saudação é essa? Mas o anjo lhe disse, o anjo tem que falar primeiro para nós, não tenha medo para depois a gente sair correndo, né? Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará. Sua parenta, Isabel, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. E então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Queridos, a promessa era grande para essa moça, mas o custo dessa promessa também era alto. Era o custo do julgamento, era o custo do risco de ser rejeitada pelo noivo, tanto que o anjo teve que ir lá falar com o noivo. Ainda bem que ele não fugiu. O custo da dor emocional, porque mesmo ela sabendo que ela ia gerar o Filho de Deus, ele nasceu em forma humana e ela teve a dor de perder esse filho. A dor emocional de ver tudo o que fizeram com aquele filho, mesmo ela sabendo de toda, não entendendo muito naquela hora o que o anjo estava falando, ela falou: eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Maria não entendeu nada, mas ela decidiu obedecer. Qual a batalha aqui que ela enfrentou? Essa menina anônima, essa jovem, essa improvável, a batalha da decisão. Ou ela perturbasse e ficava com medo e fugia, que nem a gente poderia fugir, nós poderíamos fugir, mas ela enfrentou essa batalha da decisão e ela disse sim. E quando Maria disse sim, foi liberado o nascimento do Salvador. Aleluia por isso. Quando ela tomou a decisão de dizer sim, começou-se a liberar o plano de salvação de Deus através da gestação, de gerar o Filho de Deus, aquele que salvaria a humanidade. O sim de Maria liberou o nascimento do Salvador. E aí a gente vai para uma outra pessoa que também teve que travar uma batalha decisiva, que era improvável, que não tinha beleza nem formosura, que era filho de um carpinteiro e era filho de Maria, que era quem? Jesus. E Jesus está lá no Getsemane. Daqui uma semana nós vamos comemorar a Páscoa. Jesus estava no Getsemane, Mateus 26, 36 a 39. Se você puder acompanhar comigo. Mateus 26, do 36
ao 39. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele precisava de amigos nesta hora. Ele estava lutando contra a humanidade dele, contra a vontade entre a vontade dele e a vontade de Deus. E ele fala assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Qual foi a batalha aqui de Jesus? Dizer sim, sabendo o peso total que ele ia carregar, porque ele ia carregar todos os pecados da humanidade. A batalha decisiva aqui, quando ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, se der. Se ele pudesse, ele estava lutando contra a vontade dele também ali, mas ele falou: Pai, cumpra-se em mim a tua vontade. Maria disse sim, sem saber tanto o peso da sua decisão. E Jesus disse sim, sabendo todo o peso da decisão que ele estava tomando. Queridos, muitas vezes Deus está esperando uma decisão nossa. Às vezes nós estamos com os pés pisando em lixo, pisando em coisas que falta uma decisão sua para esse lixo sair do seu pé. Às vezes nós estamos a um passo de um problema ser solucionado, mas basta uma decisão sim, sabendo dos riscos que vamos ter, ou mesmo não sabendo, mas obedecendo aquilo que Deus quer. E Jesus aqui, ele venceu a batalha da própria vontade. A vontade humana versus a vontade de Deus. E o momento decisivo dele foi quando ele se rendeu à vontade de Deus. E quando ele disse sim para a vontade de Deus, ele liberou salvação. Maria, quando disse sim, liberou o nascimento do Salvador. Jesus, quando disse sim para Deus, ele liberou salvação, salvação, salvação. Somos salvos por essas batalhas e por essas decisões tomadas, com riscos, com dor, com peso, mas somos salvos por pessoas improváveis, por lugares que Deus escolheu improváveis, por uma menina improvável, por um homem que não tinha feição bonita, que disse que ele não tinha beleza e formosura, mas ele já era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o sim dele nos trouxe até aqui. Aleluia por isso. Qual é a conexão entre Maria e Jesus, né? Entre essa situação, improváveis vencendo batalhas decisivas. Nazaré era improvável, Maria improvável, o caminho da cruz era um caminho improvável. Tudo conectado por uma coisa, que se chamava obediência. E essa obediência, você pode perguntar: Patrícia, é obedecer cegamente? Tem um princípio aqui que Maria e Jesus seguiram, e que nos dias atuais nós esquecemos disso. Em Deuteronômio 6:5, que faz parte do Shema, né? Que é a declaração central da fé judaica, existe
um versículo que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando Jesus declara esse Shema, essa declaração de fé judaica no Novo Testamento, ele fala que esse é o maior mandamento que todo cristão deve obedecer. Maria só disse sim e Jesus disse sim porque eles declararam: eu amarei meu Pai, meu Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando a gente obedece esse maior mandamento, não fica difícil obedecer e ouvir a voz de Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus disse: esse é o maior mandamento. E Maria e Jesus cumpriram isso. Travaram batalhas para cumprir esse versículo, essa declaração de fé. E Jesus acrescenta: e o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas 3 situações improváveis nos trouxeram até aqui nesta manhã. Eu não sei qual é a batalha que você tem vivido. Qual é a batalha que você está evitando decidir hoje? Qual é a batalha que você está protelando? E que às vezes Deus está dizendo para você hoje: vence essa batalha, toma uma decisão de dizer sim e acabar com isso. A batalha do rótulo, a batalha da decisão, a batalha da vontade, a batalha da obediência. Queridos, às vezes a gente não acata nenhuma orientação. Às vezes a gente dá uma orientação e escuta: eu não aceito. Como é que a gente vai fazer com Deus? Como é que a gente trabalha com Deus assim? Como é que a gente vive com Deus assim? Então nós precisamos entender que talvez a gente esteja passando por batalhas que basta um sim para definir a sua história e mudar a sua história e o seu destino. E eu queria terminar dizendo que a decisão que Maria tomou começou a história. A decisão que Jesus tomou salvou a história. E que a cruz, ela não foi um acidente. Ela foi uma decisão do Pai. Ela foi uma decisão de Deus através de Jesus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu queria fazer um apelo. Nós estamos próximos à Páscoa. E às vezes o dia a dia da gente é tão corrido, né? Que a gente esquece de coisas tão primordiais na vida do cristão, que é amar a Deus. E quando você ama a Deus, às vezes as pessoas falam assim: ah, você é tonta, você só fica na igreja, você só serve. Mas quando você serve obedecendo aquilo que o Senhor tem para você, é muito bom, é uma alegria servir a Deus, não é um peso. Existem riscos, existem custos, né? Existem rótulos que você tem que vencer. Existem decisões, determinação, mas existe a graça do Senhor sobre a nossa vida. E eu queria que, se você está vivendo uma batalha, do rótulo, que você só levantasse a mão, não precisa vir aqui não. Olha, eu preciso vencer a batalha do rótulo. Me rotularam, disseram que eu não ia conseguir. Às vezes você recebeu uma proposta, você recebeu uma promessa e você está com o pé atrás. E Deus está falando: fala sim. Não fica na dúvida, você está vencendo a batalha da dúvida. Levanta a mão. Para Deus, não é para mim não.
E às vezes você está lutando contra a tua vontade humana e contra a vontade de Deus, e está com o pé num monte de lixo que não precisa estar. Levanta a mão e deixa Deus tirar esse lixo do teu pé. Deixa Deus tirar esses pesos das tuas costas. Diga sim para os planos e propósitos de Deus. Como, Patrícia? Cumprindo o maior mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Você pode ser um improvável, mas que Deus olha para você e fala: é aí que eu vou fazer cenários, mudar histórias, restaurar. Como eu disse antes, todos nós, sem exceção, somos restauráveis, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por ter vencido a batalha naquele jardim, por ter vencido aquela batalha dura, por amor de todos nós, por amor desses que estão aqui professando o teu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por ter escolhido um local de desprezo para mostrar, Pai, que é o Senhor que faz os planos, que é o Senhor que tem poder para mudar destinos, histórias e fazer brotar renovo e esperança em solos que ninguém dá valor. Obrigada, Pai, por ter escolhido uma menina que obedeceu e cumpra-se em mim, Pai, a tua vontade, sem hesitação, sem saber muito bem o que esperava dela, mas que também estava num lugar improvável, mas liberou o nascimento do Salvador, para que todo aquele que crer nele seja salvo. Obrigada, Jesus, por essas vidas que estão aqui e que estão também vencendo ou lutando batalhas de rótulo, batalhas de ego, de viver a vontade de Deus ou de viver a sua própria vontade, batalhas de ficar na dúvida se toma uma decisão ou não. E a palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Mas o sim de Deus está sobre a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Então, Pai, que nós possamos nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus e do Espírito Santo de Deus, cumprir este maior mandamento, que muitas vezes é esquecido, por causa de ego, por causa de vaidade, por falta de essência, que é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma. E que assim seja sobre nós, que assim seja sobre esta igreja, que este maior mandamento seja ministrado sobre o nosso coração e a nossa vida, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a tua bênção, o teu sim, a tua graça, a tua salvação, a tua misericórdia. Preenche, Pai, os espaços vazios no coração dos teus filhos com esta salvação. E aqueles que ainda não se renderam a ti, que porventura estejam aqui, que possam realmente, Senhor, entregar o seu coração a ti, para que tenham mudança e transformação de vida. Eu os abençoo, não pela minha capacidade, mas porque Deus fala: abençoa,
abençoa, porque o Deus que nós professamos, o Senhor que nós professamos, Jesus Cristo de Nazaré, do lugar improvável, do lugar descartado, Jesus Cristo de Nazaré, te abençoe, te guarde, te renove, te restaure, te dê poder, te dê unção, te dê renovo, te dê cura, em nome de Jesus.